Gênesis 46 ao 48. 46. Chegada de Jacó ao Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Berzabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó? Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Berzabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus filhos e os seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito. Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben. Os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Suaur, Saul, filho de Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Cat e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Sela, Fares e Zara. E Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Esrom, Ramú. Os filhos de Issacar, Tola, Fuá, Jazube e Semrom. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon, Jaelel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. 33. Os filhos de Gade, Safon, Age, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Jane, Jesuá, Jesuí e Béria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Béria, Eber e Melquiel. Estes são os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha Lia, deu à luz a Jacó. 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, Benjamim, José e Benjamim. No Egito, José tivera Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equir, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Estes são os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filhos de Dan, Usim. Filho de Neftali, Jaziel, Guni, Gesser e Salém. Estes são os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres com os seus filhos, eram de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José de sua chegada a Gesem. Quando chegaram a Gesem, José mandou preparar o seu carro
e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesem. E logo que o viu, lançou-se nos seus braços e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: Vou avisar o faraó, dizendo: Meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, lhes respondereis: Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente. Em nosso país também. Deste modo, podereis ficar na terra de Gesem, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Capítulo 47. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem. José levara 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: Qual é a vossa profissão? Responderam: Teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem. O faraó disse a José: Teu pai e teu irmão vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Que eles habitem na terra de Gesem, e, se lhe conheces, entre eles alguns que sejam capazes, os porá à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó, e este disse-lhe: Que idade tens? Jacó respondeu-lhes: O número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos da minha vida. Curtos e maus foram os anos da minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. Jacó instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país. Do Egito, do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai e a seus irmãos e a toda a família, proporcionalmente ao número dos filhos. Administração de José. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: Trazei vossos animais. Se não tendes dinheiro, eu vos darei pão em troca.
Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, forneceram-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: Não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao Senhor, ao meu Senhor. Porque pereceremos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e as nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo ao outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. José disse ao povo: Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a quinta parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: Tu nos salvastes a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. José instruiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma quinta parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Jacó adota os filhos de José. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram ali propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. E aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: Se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em meu túmulo. José respondeu: Farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Depois disso, capítulo 48. Depois disso, vieram anunciar a José: Teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã,
e abençoou-me. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei essa terra à tua posteridade, em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Os filhos, porém, que tivestes depois deles, são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã-Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu. Aqui, faze-os aproximarem-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podiam ver. José fê-los aproximarem-se dele e Israel, tomando-o em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seus pais e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou-o, pois, depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel. Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram seus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente nessa terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: não assim, meu pai, é este aqui que é o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. E seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele. Eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-o, pois, naquele dia e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim
na frente de Manassés. Israel disse a José: vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco.